Fala pessoal! Pro vídeo de hoje, escolhi um dos vilões mais antigos e clássicos do Homem-Aranha, e que mesmo não sendo o mais notório deles, ainda tem seu valor, então vamos falar dos feitos do Shocker. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Desde bem jovem, Herman Schultz tinha se voltado para a vida do crime e foi preso várias vezes por roubo a banco, até que, já adulto e decidido a sair da prisão, ele usou seu intelecto e engenharia para construir um equipamento inovador dentro da oficina da penitenciária, e criou manoplas que emitem rajadas de ar concentrado, que são devastadoras porque são vibradas numa frequência muito intensa que as transformou em ondas de choque. Para se proteger ao usar essas manoplas, ele também criou um traje acolchoado que absorve a vibração emitida e o protege de danos externos, e assim nasceu o criminoso chamado Shocker. Como o personagem decidiu cometer seus furtos na cidade de Nova York, não demorou nada para ele acabar topando com o Homem-Aranha, e assim nasceu a rivalidade entre esses dois, com o Shocker tentando constantemente assaltar o banco mais próximo, e o Cabeça de Teia o impedindo quase que 100% das vezes. E embora seja sim um dos antagonistas mais emblemáticos do Escalador de Paredes, ele não é nem de longe um dos mais malignos. O Shocker é mais um cara que tenta demais conseguir dinheiro pelos meios errados, mas não é maléfico ou perturbado como o Duende Verde ou Carnificina, até tendo algumas camadas de complexidade. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. E lembrando, o Shocker não tem aprimoramentos e é um ser humano normal, seus poderes vêm exclusivamente das suas manoplas e do seu traje. Indo do princípio, vamos ver sua manipulação energética. Ainda que não seja a mais versátil das formas de energia, as ondas de choque criadas pelo seu equipamento têm um poder destrutivo grande. O Herman é retratado rotineiramente com poder para abrir cofres blindados e destruir estruturas grossas de concreto com uma única rajada. Quanto mais ele segura os botões nas suas luvas, mais intenso será o disparo. Com seus ataques, ele já destruiu um pedaço de uma rua e ainda arrombou a porta de um carro blindado que passava por ali. E quando o Homem-Aranha usou suas manoplas para abrir caminho entre escombros, a reação vibratória das luvas se mostrou tão forte que jogou o Cabeça de Teia para longe enquanto destruiu o concreto. O Peter chegou a ficar desacordado por alguns instantes até algumas pessoas acordarem ele. E falando no Escalador de Paredes, desde suas aparições antigas o Shocker mostra que suas rajadas machucam consistentemente o Homem-Aranha, que nós sabemos que tem uma resiliência física muito grande. Numa vez que o vilão segurou o aracnídeo pelo pulso enquanto ligava sua manopla, o Parker gritou e se contorceu de dor, só se soltando porque pensou rápido e deu uma bicuda no Herman, que ainda causou danos graves à passagem de concreto da escadaria onde eles estavam. Suas rajadas também aparentemente abalaram a estrutura do Homem-Areia, e atordoou brevemente a Mulher Hulk no passado. Mas talvez seu feito mais notório tenha sido a vez que ele descarrilhou um vagão de trem e derrubou o túnel por onde o transporte passava. Em algumas situações, é mostrado que o personagem mudou seu equipamento para as suas vibrações serem emitidas pelo seu traje inteiro ao invés de só pelas luvas, mas isso nunca foi mantido por muito tempo. Pode ser porque isso era caro pro Herman manter funcionando, porque seus poderes podiam ficar mais instáveis, ou porque os roteiristas simplesmente esqueceram disso. Já na sua força, vamos analisar. Não, o Shocker não tem uma super força real, mas quando ele vibra suas manoplas e vai socar alguém, seus golpes acabam tendo uma potência de ataque maior que o normal, então seus ataques corporais simulam uma super força limitada. Nisso, ele se mostrou forte o bastante para realmente cair na porrada com o Homem-Aranha, e até acertou uns bons golpes no próprio Luke Cage, que sabemos que é bem forte e resistente. Na durabilidade, outro caso curioso. O traje acolchoado pelo Herman não protege ele só do seu próprio poder, mas absorve o impacto de ataques externos convencionais. Desde suas primeiras empreitadas como Shocker até quadrinhos mais recentes, ele é retratado como consistentemente capaz de suportar os golpes do Escalador de Paredes. E tudo bem que o Peter é um cara conhecido por se conter muito na maior parte do tempo, mas mesmo seus golpes mais simples podem derrubar pessoas comuns tranquilamente. O vilão também provou que tanca pelo menos munição de baixo calibre sem problemas, mas ele tem 3 situações de destaque. Na primeira, o Herman suportou um dispositivo gravitacional que aumentava seu peso, e se livrou dele assim que vibrou o acessório. Na segunda, ele tancou um golpe do Tubarão Tigre, vilão esse que puxa briga com o Namor, mas não foi uma situação realmente séria. E por último, o Shocker já foi meio que atropelado por uma espécie de mini-roda gigante, que era controlada como veículo, e aqui ele de fato parece ter sido esmagado pelo objeto, tanto que o Homem-Aranha disse que foi o traje do Herman que impediu ele de ir de arrasta.
E por mais que não tenha uma lista extensa ou marcante de feitos de velocidade, o vilão demonstrou um bom tempo de reação para um humano, tendo se desviado de um ataque da Miss Marvel e contra-atacando, e ao longo dos anos, ele acertou o Homem-Aranha diversas vezes com suas rajadas, e novamente, mesmo que o Peter se contenha, ele ainda é um dos heróis urbanos mais ágeis que a Marvel tem, então o Shocker mirar e acertar o alvo é relevante. O cara até fez o Kenny Parker cair num buraco quando atirou no chão, só que logo em seguida o QI do Herman caiu para menos 200 e ele teve a burra ideia de checar seu alvo. Daí o Kenny puxou o vilão para baixo e com certeza o Shocker nunca mais quis puxar briga com ele. Na inteligência, infelizmente suas demonstrações de intelecto são muito seletas e pouco relevantes, mas o Herman é um engenheiro bem inteligente querendo ou não, já que ele criou seu equipamento sozinho e do zero. No combate, apesar de ser antigo na Marvel, o personagem não tem exatamente um feito realmente memorável ou que mostra uma habilidade na porrada, porque embora não seja um boneco e saiba o básico numa briga, o vilão depende muito das suas manoplas e do seu traje. Ele não é exatamente o cara que cai no braço quando a luta começa, mas sim o que espera a chance para disparar, porque ele só precisa te acertar para começar a ser um problema. E como vimos, sua vantagem num confronto é quando ele realmente atinge seu oponente com as ondas de choque. A gente não vê o Herman usando técnicas formais de imobilizações ou torções nos seus inimigos. Nas fraquezas, vamos a fundo. Na real, o Shocker tem dois pontos fracos, um físico e outro psicológico. O físico é seu próprio equipamento, pois não tem como ele usar suas manoplas sem usar seu traje, porque o feedback das suas ondas de choque é tanto que se ele tiver desprotegido, seu corpo não aguentaria os danos, e se suas luvas forem danificadas, ou deixam ele impotente numa luta, ou podem causar estrago descontrolado. Quanto ao psicológico, ao longo dos anos, o Herman enfrentou uma autoconfiança muito instável. Tem histórias onde a gente vê ele todo arrogante se achando quase invencível, o que cria brechas para ser derrotado, e em outras ocasiões, ele tá muito acovardado com tudo e se achando inútil, ficando desmotivado e desmoralizado para fazer qualquer coisa. E por último, o maior ponto fraco dos vilões urbanos da Marvel, que é quando eles enfrentam o escalador de paredes, mas o Peter tá bravo ou fica sério e não faz piada. Quando isso acontece não existe criminoso ateu. Volte aqui, Shocker! Shocker! Você não pode escapar! Eu vou te seguir até o fim do mundo! E por último, mas não menos importante, uma opinião aqui, porque esse é um dos meus vilões favoritos do Homem-Aranha, então me deixem brilhar. Pessoalmente, eu gosto dos momentos de comédia do Shocker, ele tem uma estética que funciona pra piada, mas eu realmente gostaria que ele tivesse tido mais momentos de seriedade e desenvolvimento sólido nos quadrinhos. Beleza, ele não tem um visual ameaçador como Carnificina ou uma imponência imediata estilo Rei do Crime, e o Peter Parker tem sim antagonistas muito mais poderosos e perturbadores, tipo os roteiristas, só que um dos vilões mais reconhecíveis do Homem-Aranha é literalmente um aquário com uma cortina do Shakespeare nas costas, e o mistério rendeu histórias muito boas, tanto pro escalador de paredes quanto pro Demolidor. O coitado do nosso cabeça de abacaxi infelizmente foi subestimado. Porém, dado ao nível de como estão as histórias recentes do Cabeça de Teia, como o Duende Verde assumindo um lugar como Homem-Aranha, melhor deixar o Shocker na dele, porque se já fazem atrocidades narrativas com um dos heróis mais emblemáticos dos quadrinhos, imagina o que fariam com um dos seus vilões mais secundários. Enfim, minha gente, é isso. Vimos que o personagem é poderoso e mais engenhoso do que parece. É uma pena não vermos o Shocker ter um destaque maior nos meios que ele aparece. Que suas próximas aparições tenham mais cuidado e atenção. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!